Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Quero saudar a todos os presentes e, particularmente, a professora Lilian Alchuê Pereira Martins. Ela é professora, é uma amiga de muitos anos, né? Uma pessoa que é admirada por muita gente, no grupo no qual me incluo, e ela é graduada em História Natural pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, é especialista em História da Ciência pela Universidade Estadual de Campinas, é mestre e doutora em Ciências Biológicas na área de Genética pela Universidade Estadual de Campinas, com doutorado sanduíche no Department of History and Philosophy of Science da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. E fez pós-doutorado no grupo de História e Teoria da Ciência da Unicamp. Ela foi professora do programa de História da Ciência da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, de março de 99 a janeiro de 2011. E atualmente é professora associada do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. E é editora do periódico Filosofia e História da Biologia, é líder do grupo de História e Teoria da Biologia, da USP, e pesquisadora colaboradora do grupo de História, Teoria e Ensino de Ciências da USP. Ela se dedica principalmente à história das ciências da vida, em geral, mas principalmente à história da genética e evolução. Dedica-se também à filosofia da biologia e às aplicações da história e filosofia da biologia no ensino de ciências. Então, quero dar as boas-vindas à professora Lilian, agradecer muitíssimo pela sua colaboração com essa disciplina. Tenho certeza que os alunos vão aproveitar muito esses momentos que vamos passar com ela, que vai nos fazer uma exposição. Temos alunos de diversas áreas, enfim, nós não pretendemos aprofundar uma área específica, mas discutir, enfim, as questões que se relacionam, né, com a história da ciência e que tem muita importância no ensino da ciência, e ela é uma especialista nisso, trabalha há muito tempo com isso. Tenho certeza que podemos aprender todos muito com ela nesta tarde. Professora Lilian, por favor. Professor Nélio, muito obrigada por todas essas palavras, né? E agradeço muito essa oportunidade de estar aqui, né, com vocês, conversando com a professora Thais, né, com o convite de vocês. E reforço que é uma apresentação super simples, tá? E que sirva para a gente poder conversar e debater um pouco, tá? Bom, então eu vou compartilhar aqui. Então, eu fiz aqui uma apresentação procurando discutir um pouco sobre essa questão, né, da utilização da história da ciência na educação científica, né, e as conquistas que aconteceram nessas últimas décadas, os problemas e também os desafios que a gente enfrenta. Como vocês devem saber, muitos estão até cansados de saber, existem, então, várias propostas, né, que envolvem a utilização da história da ciência no ensino de ciência, né, das ciências em geral, tanto no nosso país, né, como no exterior. E é possível encontrar, assim, na forma de utilizar a história da ciência no ensino de ciências, duas abordagens, né, que são apresentadas pelo professor Matthews, né, foram sugeridas por ele, que seriam a abordagem inclusiva, né, que, por exemplo, o professor vai dar uma aula sobre um determinado assunto, né, ele está trabalhando lá com a genética clássica, e aí ele vai trabalhar, por exemplo, aí ele utiliza algumas informações, né, históricas referentes ao assunto, né? E então, à medida que vão sendo apresentados esses conteúdos científicos, eles podem ser acompanhados de uma parte histórica, pode ser na aula,
pode ser nos livros-texto, né? E, então, essa é uma forma de se utilizar, então, a história da ciência. E a abordagem que seria chamada de integrada, que seria, por exemplo, montar um curso, né, que de genética, por exemplo, estou dando aqui um exemplo, que começaria, por exemplo, lá antes de Mendel, né, e passaria por Mendel, iria passando por toda a genética clássica e continuando até chegar à década de 50, por exemplo, com a questão do DNA, né, e poderia ir até a síntese moderna, ou a síntese, suposta síntese estendida, né, que é uma coisa que está muito em discussão, né, se está acontecendo. Então, acompanharia, assim, cronologicamente, o desenvolvimento histórico, né, daquela área, vamos supor, E aí, nesses estudos, a gente vê também como que a gente pode utilizar a história da ciência no ensino, né, de ciências. Então, por exemplo, ela pode contribuir, né, dependendo da maneira que for utilizada, para que o estudante adquira uma visão mais adequada, né, acerca da construção do pensamento científico, e pode, conforme seja utilizada também, é possível fazer com que o estudante perceba aspectos epistemológicos relacionados àquelas contribuições, né? Ou seja, aspectos da natureza da ciência. Por exemplo, se a gente for trabalhando com essa ideia de que, com as contribuições do Darwin e do Wallace para a seleção natural. Então, a gente vai trabalhar com o episódio histórico, como que aconteceu, enfim, quais eram as ideias deles, e que eles chegaram independentemente a essas ideias. Aí, a gente mostra, né, para os alunos que é possível que cientistas, um sem saber do outro, das ideias do outro, cheguem independentemente à mesma ideia. E isso não aconteceu só no caso do Darwin e do Wallace, mas existem outros casos, né, na história da ciência, por exemplo, na história da física, em relação ao princípio da conservação da energia, que o Ernest Mach e o Joule, ou Joule, como prefiro, chegaram independentemente a essa ideia. Ou o caso do cálculo diferencial integral, né, que o Newton e o Leibniz chegaram independentemente, ou o caso do avião, que vocês devem conhecer, né, que o Santos Dumont e os irmãos Wright, eles chegaram independentemente à concepção, né, do avião. E o que também pode ajudar a história da ciência no ensino? Fazer com que os alunos tenham um melhor entendimento, né? Entendam melhor conceitos, modelos e teorias atuais. Então, existem vários trabalhos, né? O professor Nélio, por exemplo, tem vários trabalhos mostrando as dificuldades assim que os alunos enfrentam na aprendizagem de evolução, né? E existem também estudos da física, por exemplo, da história da física, né, que mostram, assim, estudos sobre aprendizagem, né, de conceitos da física, que mostram também essa dificuldade em entender determinados conceitos e modelos. Então, o que pode ajudar nisso? Então, um estudo histórico, né, mostrando todas aquelas dificuldades que foram acontecendo até chegar à concepção atual. E aí, muitas vezes, né, os alunos vão perceber, porque às vezes eles se sentem assim, incompetentes, incapazes, né, achando que eles não são inteligentes ao não compreender, né, um conceito
que levou tanto tempo para se chegar no que se tem hoje, né? Então, isso pode ajudar. E outra coisa é também tornar o ensino de ciência mais agradável, né? Então, e acessível mesmo para o aluno, então, apresentando aspectos interessantes da vida do cientista, dos processos pelos quais ele obteve os resultados, né, científicos que a gente está discutindo, enfim. E aí, o que a gente tem? Existem muitas propostas, né, que sugerem ou que consideram alguma coisa positiva, né, a utilização da história da ciência no ensino, de um modo geral. Algumas, de um modo geral, e não são muito criteriosas, acham que sempre é bom utilizar, feito essa do Rutherford e do Algren, por exemplo. E existem autores, outros, como Douglas Altin, que eles vão se preocupar principalmente com a qualidade e a adequação dessa história da ciência que está sendo utilizada, né? Então, e aí o Altin vai apresentar uma ideia que seria, ele vai caracterizar uma utilização inadequada da história da ciência na sala de aula, o que isso pode ser transposto também para o livro-texto, como sendo uma pseudo-história da ciência. E essa pseudo-história da ciência, ela, em vez de ser alguma coisa que vai ajudar, vai ser muito prejudicial. Então, ele define a pseudo-história da ciência como uma seleção de fatos que criam uma imagem enganosa, dando uma falsa impressão acerca da natureza da ciência, né? E o que essa pseudo-história da ciência pode ocasionar, né? Ela vai contribuir para que os alunos tenham uma visão romântica sobre os cientistas, né? Como sendo pessoas que estão acima do bem e do mal, muitas vezes, né? E que são pessoas abnegadas, e eu posso dizer para vocês que era essa visão romantizada que eu tinha do Pasteur, quando eu fui fazer meu primeiro estudo de história da ciência, e fui estudar a controvérsia da geração espontânea, né, no século XIX, depois eu estudei em vários períodos históricos, mas foi uma decepção muito grande, foi o primeiro contato que eu tive com alguma coisa desse tipo. Ou essa também pseudo-história da ciência vai dar fazer com que o estudante tenha uma visão simplificada acerca da construção do pensamento científico e que ele acabe formando falsas ideias. E aí, quais que seriam os desafios, né? Quem que vai trabalhar, que vai utilizar essa história da ciência muitas vezes, né, é o professor na sala de aula, e ele vai utilizar os livros, geral aquelas informações, quando elas aparecem, né, nos livros-texto, que aparecem nos livros-texto, acompanhando os assuntos científicos, né, e ele vai, provavelmente, do jeito que os professores, eles têm uma carga horária muito grande, um monte de atribuições, enfim, muitas vezes vai para a internet, né? E lá na internet a gente acha de tudo, né? Inclusive trabalhos muito fracos e problemáticos que não passam por um crivo, né, dos pares. Então, o que a gente pode pensar? Que, assim, eu imagino, em fornecer condições para que esse professor ele não utilize esse tipo de história da ciência nas aulas dele. E também para que esse tipo de relato não continue aparecendo nos livros-texto, porque muitas vezes ele aparecia com muita frequência. E também, talvez, promover a formação dos professores, né? Que seria fazer cursos de formação continuada, que especialistas da área, educadores e tudo, fizessem esses cursos para o professor que quiser utilizar, então, a história da ciência em suas aulas. Então, como eu disse, né,
essa história da ciência vai aparecer nesses livros-texto, né? Vai aparecer em cursos, né? Que a gente pode fazer, né? Acompanhando a cronologia, e muitas vezes existem um monte de formas de se utilizar, né? A história da ciência no ensino, e uma delas é o estudo de episódios históricos, explorando esses aspectos epistemológicos ou de natureza da ciência. E aí eu vejo assim muitos problemas em alguns trabalhos que eu tive a oportunidade de ter acesso, de como isso está sendo utilizado. Então, é uma coisa que a gente, se vocês quiserem depois, a gente pode discutir um pouquinho. O que a gente encontrava, né, com frequência? Então, você ia nos livros-texto, por exemplo, de ensino médio, né, e aí ia nos pontos de assuntos que a gente tinha estudado, né, tinha feito pesquisa histórica em cima e tudo mais. E aí, o que se achava? Descrições equivocadas das hipóteses, das teorias ou de ideias de um determinado autor, né? Isso era uma coisa que aparecia muito. Então, a gente tem aqui um exemplo, gente, bem contundente desses problemas. Então, por volta de 1809, se refere, então, à proposta do Lamarck, né? O biólogo francês Jean-Baptiste Lamarck propôs uma das teorias mais conhecidas para explicar a evolução dos seres vivos. Na verdade, a teoria da evolução do Lamarck, ela não é bem conhecida, né, em sua complexidade, né. Aí a gente tem, apesar de errada, né, sob o ponto de vista biológico, a teoria de Lamarck é muito lógica e fácil de ser entendida, motivo pelo qual o raciocínio por ele utilizado é citado muitas vezes por leigos. Então, aqui a gente vê vários tipos de problemas. Considerar uma proposta antiga errada, sem levar em conta o contexto, né, científico, social, enfim, religioso, que estava na época, principalmente o contexto científico, no caso, né, e social, e dizer que essa teoria é uma das mais conhecidas, né, uma das teorias mais conhecidas, e dizer que ela é muito lógica, né? Aqui vem o caso da terminologia, né? Eu poderia dizer que ela é muito coerente, né? Seria um termo mais adequado. E fácil de ser entendida, né? Será que ela é fácil de ser entendida? Então, esse tipo de coisa aparecia muito. Aí vamos para o Darwin. No seu todo, a teoria de Darwin é aceita até hoje. Ela só não é completa porque, na época em que foi formulada, não eram conhecidos os mecanismos de transmissão hereditários, nem a estrutura do material genético. Aí vocês veem que a teoria do Darwin foi super importante e ela estava dentro do contexto da época em que ela foi proposta. Existem pontos da teoria dele que nós aceitamos e outros que não, o que não invalida a contribuição dele. Então, mais uma vez, olhando para a proposta do Darwin com os olhos de hoje e ainda dizendo que tudo que ela propunha era aceito até hoje, que a gente sabe que não, né? Por exemplo, a questão do uso e desuso, né? Que era um dos mecanismos dele de modificação das espécies, e várias outras questões, a questão da especiação, que muitas vezes ele colocava que não era preciso de isolamento geográfico, e, enfim. Então, a gente, e ainda culpando de não conhecer a estrutura do material genético, coisa que só foi elucidada mesmo na década de 50, né, gente, no século XX. A gente está aqui no século XIX, né? E ali, na segunda metade do século XIX, mas, então, sem olhar para o contexto mesmo, né? Aí ela diz que essa teoria, outra coisa, que propõe que todas as modificações nas espécies ao longo das gerações, e mesmo a origem de novas espécies, é provocada pela seleção natural. A gente sabe que não, que para o Darwin, ele
coloca claramente, né, explicitamente, na 6ª edição do Origin, que a seleção natural era o principal, mas não exclusivo meio de modificação das espécies. E ele oferece outros meios, apresenta outros meios, né, como a seleção sexual, herança de caracteres adquiridos e outros, né, e, enfim, então, e abre um espaço para que sejam acrescentados outros, né, eventualmente. Então, são informações equivocadas, né? E aqui, justamente, tem um trecho do Origin, onde ele vai falar do uso e desuso, né? Como ele vai dizer, ele vai comentar, né, fazer um experimento pesando, né, os ossos dos patos selvagens e dos patos domésticos, né? O esqueleto deles. E ele vai perceber que no pato doméstico, os ossos da asa pesam menos e os ossos da perna pesam mais. Em compensação, no pato selvagem, é o contrário, né? E ele vai atribuir essa mudança ao fato de que o pato doméstico voa muito menos e anda muito mais do que os parentes selvagens, né? Do que seus parentes selvagens. Então, a gente vê que são informações, assim, equivocadas, né, a respeito, quando se coloca que todas as modificações nas espécies têm origem na seleção natural. Era o principal meio, mas havia outros, né? E um outro problema que a gente vê, e que a gente continua vendo, é a utilização de termos que surgiram muito tempo depois e que sugerem conhecimentos que não existiam na época daquela contribuição, mas que são aceitos atualmente. Então, eu achei aqui, Mendel tinha conhecimento de que Ai, gente, desculpem, olha aqui, tem numa população com um número suficiente de indivíduos, aparecem com baixa frequência indivíduos diferentes ou mutantes. Então, ele não utilizava o termo população, né? Nós sabemos, e os mutantes muito menos, né? Porque a gente tem essa origem dos termos mutantes, de mutação, inicialmente aparecem com o botânico, né, holandês, Hugo de Vries, que ele propôs uma teoria que se chamava a teoria da mutação, e com base nos estudos que ele fez da planta Oenotera lamarckiana, e que ele acreditava, então, que as espécies surgiam em um único passo. Então, aos saltos, o que seriam, entre aspas, as nossas macromutações atualmente. E isso antes do Morgan propor o termo mutação no sentido mais próximo do nosso atual. O Morgan, né, das drosófilas, foi estudar drosófila, porque ele não conseguiu verbas para trabalhar com coelhos, né? Então ele foi estudar drosófila, e aí ele foi um adepto e um simpatizante da teoria da mutação do De Vries, e então ele foi testar se ocorriam essas mutações, ou seja, o surgimento brusco de uma nova espécie em drosófila. E esse estudo que levou, né, acabou desembocando na ideia de mutação mais próxima da nossa. Então, não tinha esse termo, nem nada disso, e isso dá uma ideia muito equivocada, né? Aí, essa aqui é bem recente, gente. Em 1735, o botânico sueco Linneu, né, Carl von Linneu, Carolus Linnaeus, publicou um trabalho intitulado Sistema Naturae, no qual propôs a classificação dos seres vivos em grupos ou táxons. Aí vocês veem que eles estão usando um termo que o Linneu não utilizava, né, e que é utilizado muito atualmente, né? A gente vê isso muito hoje em dia.
Aí esse aqui eu acho mais grave, porque não é uma ideia que só está assim, num livro didático, é uma ideia que profissionais da nossa área, biólogos, acreditam. Então, eu vou dizer o que tem aqui. Então, apesar de aceitar que as espécies de seres vivos não mudam ao longo do tempo, fixismo ou imutabilidade das espécies, Linneu propôs em seu livro Sistema Naturae, de 1735, um sistema de classificação dos seres vivos que, embora artificial, é empregado com algumas modificações até hoje. Gente, essa parte eu acho muito grave. Várias outras edições do livro se seguiram, ampliando o conhecimento dos diferentes grupos dos seres vivos. Então, eu vou dizer por que eu penso que isso é muito problemático. Então, um sistema que, embora artificial, é empregado com algumas modificações até hoje. Vamos imaginar o seguinte: o que a gente utiliza até hoje são as categorias do Linneu, né? As categorias que ele utilizava. A gente usa a nomenclatura binomial, que não foi uma ideia dele, mas já um autor anterior, que agora não vem ao caso, propôs, né, mas que ele não desenvolveu, mas que o Linneu desenvolveu. Mas se a gente for pensar, a classificação do Linneu era os animais, por exemplo, eram divididos, não, os vegetais ainda menos isso, vegetais ainda não, mas para os animais, ele dividia em animais com sangue e sem sangue. E não tinha os invertebrados, nada, porque era um caos aqui. E essa classificação de animais com sangue e sem sangue, considerando o sangue o líquido vermelho, vinha desde Aristóteles. E foi o Lamarck que organizou aqueles chamados animais inferiores, insetos e vermes, que são os nossos invertebrados, que ele chamou de animais sem vértebras, dividiu em animais com vértebras e sem vértebras, né? E introduziu o grupo dos crustáceos, separou insetos de aracnídeos, enfim. Então, dizer que o sistema de classificação do Linneu é utilizado até hoje, não é. E depois a gente tem uma outra coisa que eu considero assim muito, não sei, a gente pode até discutir o que vocês pensam a respeito. Mas existe uma diferença muito grande em um sistema que parte de uma teoria fixista e criacionista, que é o caso do Linneu, né? Porque ele declaradamente falava de Deus e Arca de Noé nos trabalhos dele, e uma forma de classificação que pressupõe a existência de um parentesco entre as espécies, né, gente? Então, a teoria que está por trás é totalmente diferente, né? Não sei, eu gostaria de discutir isso com vocês e ver qual que é a posição de vocês, todos aí. Então, os problemas, olha, são vários. Não levam em conta o contexto da época, valorizam no passado só o que a gente aceita hoje, esquecendo que muitas ideias que a gente não aceita atualmente, que a ciência atual não aceita, eram plausíveis naquele contexto em que elas foram propostas, né, em épocas anteriores. Então, a gente tem também narrativas simplificadas, que deixam de lado aspectos importantes nessa parte histórica. O emprego inadequado de terminologia metacientífica, então, hipótese, teoria, provar. Então, a gente vê o provar é um dos mais graves, né? Olha, aqui a gente tem, Mendel proporcionou a primeira prova de uma teoria que explica herança, né? Com o que pôs fim a noções vagas como referentes a sangues. Aqui, provavelmente, a pessoa estava se referindo à herança com mistura, né? Que tem puro sangue, meio sangue, e essa herança com mistura era aceita no final do século XIX, início do século XX, pelos biometricistas, né, gente? Eles defendiam isso. Inclusive, o Galton propôs a lei da herança ancestral, né?
que os descendentes herdavam metade das características dos pais, um quarto dos avós, e assim por diante. Então, isso aqui é uma informação que não procede. E aí vamos para os genótipos, né? E genes, na época do Mendel, gente. Genótipo, gene, e são do século XX, né? Esses termos foram cunhados pelo Johansen, tá? Que era alguém que nem aceitava a teoria mendeliana cromossômica, mas a teoria cromossômica, quer dizer, não mendeliana. E ele que cunhou esses termos. Assim, no final da década de 10, um começo, no final da década de 1900, ou bem no início da década de 1910, né? E, então, essas coisas dão uma visão distorcida das ideias dos autores antigos, né? E são importantes as ideias deles, levar em conta o contexto, né? Para que essas pessoas, para que os estudantes entendam como que a gente chegou ao que a gente tem hoje, se a gente mostrar, né, todos esse percurso, as dificuldades, enfim, isso vai ajudar. E esse tipo de história da ciência vai dificultar o desenvolvimento de um espírito crítico, né? E essas pessoas vão continuar tendo dificuldade em compreender os conceitos científicos atuais, porque elas não vão saber como que eles apareceram, né? Como que eles surgiram, todas as dificuldades, todos os erros, acertos que fazem parte, né, do processo de construção do pensamento científico. O que eu pude perceber é que em alguns pontos eu acho de tanto ter trabalhos colocando alguns equívocos, em umas partes, a parte do Lamarck, nesses livros mais recentes, ela melhorou bastante. Então, Lamarck, em muitos deles, não é colocado mais como aquele que fez tudo errado, né? A herança de dar caracteres adquiridos não é mais atribuída como sendo uma ideia original dele, como era. Então, a gente vê que houve houve assim um progresso em relação a isso, né? E tem mais uma coisa. E ele é assim, então, valorizado. O exemplo da girafa, mal dado, não é mais dado, né? Porque se colocava a girafa como tendo vontade, como se fosse dependendo da vontade, que ela mudava a parte do corpo dela, que seria o pescoço, né? Quando a explicação do Lamarck é bem clara nesse sentido, é para atender o clima da região teria mudado, o Lamarck utiliza a girafa na filosofisiologia que aparece, que era o Camelo pardalis, ele dá até o nome científico, que vivia numa região de vegetação baixa, de pastos. E o clima mudou, a vegetação mudou, e apareceram, então, árvores e arbustos mais altos, e para ela poder se alimentar, ela foi esticando o pescoço, mas para atender um desejo, né? Atender uma necessidade fisiológica, que é a fome, né? Então, o Lamarck usa o termo besoin, que é necessidade em francês, né? E uma parte dessa interpretação equivocada, ela é ligada ao Wallace, porque o Wallace traduziu esse besoin como desire. E o Lamarck não usou désir em francês, desejo, ele usou besoin, que é necessidade, né? Então, mesmo sendo uma explicação com esses fluidos sutis que existiam no corpo dos animais, enfim, que nós não aceitamos hoje, alguns autores eles consideram que na época isso podia ser até plausível. Aí a gente pensa, esse desafio que a gente tem, né? Como que a gente pode ajudar esses professores que nunca tiveram contato com a história da ciência e que desejam utilizar a história da ciência em suas aulas sobre ciência? Será que a gente
será que nós os desencorajamos de fazer isso? Será que a gente pode fazer alguma coisa? Porque os livros, a parte histórica dos livros-texto, principalmente em alguns pontos, que era a parte de evolução, elas melhoraram bastante, vários dos que foram aprovados na última PNLD, né, no último PNLD. Então, a gente já vinha sugerindo isso há muitos anos, e desses textos históricos, eles serem feitos em cooperação com o educador, com o autor do livro, com o especialista na área, e em muitos livros, em alguns casos, a gente conseguiu isso. Em outros, eu acho que de tanto a gente escrever e mostrar, esse pessoal deve ter lido, porque eu vi algumas coisas que eles só podem ter lido o que foi escrito, porque eles mudaram bem mesmo, assim, o que tinha antes. E aí a gente pode, uma sugestão que a gente já fez há bastante tempo, que é ajudar esses professores a detectarem aspectos problemáticos nos textos históricos para que eles não os utilizem, né? Então, ficarem alertas. Então, por exemplo, evitar utilizar textos que apresentem os estudiosos, os pesquisadores, como chegando às conclusões deles sem nenhuma dificuldade, porque isso não acontece, né? As coisas não são assim, né? Ou cientistas apresentados assim, como fazendo tudo certinho, sem cometer erro, e principalmente, aliás, desculpe, os cientistas, que são apresentados só como não cometendo erro nenhum, né? E tendo muita facilidade em tudo, ou então outros como cometendo erros, né? E principalmente se as ideias deles não forem ideias que a ciência atual aceita, né? E desconfiar de relatos que não apresentem, então, informações sobre o contexto científico e social da época, que não apresentem alternativas de teorias. Então, se, por exemplo, o autor está propondo uma nova teoria, vamos dizer assim, no meio que aceita, que a maioria das pessoas aceita uma outra teoria, em geral, vai haver uma oposição, né? Então, a gente precisa mostrar as críticas que eram feitas, como que aquela proposta foi recebida, né? Então, é importante que teorias alternativas existiam em relação àquela, para dar uma ideia, para que aquele estudante perceba um pouco de como que as coisas aconteceram. E outro problema que eu mostrei aqui em vários pontos, é utilizar essa terminologia, a terminologia científica, né, para se referir à ciência, igual a que a gente usa atualmente, em períodos passados, né, gente, em tempos passados. Por exemplo, ao tratar de uma contribuição do século XIX ou do século XVIII, você está usando termos que estão relacionados a conhecimentos e teorias muito posteriores, né? Então, isso é um problema. Talvez fazer uma coisa que eu penso, que eu vejo que acontece muitas vezes, são esses cursos de formação continuada. Talvez mais cursos de graduação terem uma disciplina de história da ciência, não apenas para licenciatura, né, mas também para o bacharelado, né, e que isso pode ajudar, né, se o estudante quiser utilizar a história da ciência no ensino de ciências, ele vai ter mais subsídios, né, se ele tiver isso disponibilizado. Aí, a gente tem vários artigos, por exemplo, vários livros que têm trabalhos que dão sugestões, né, de como que utilizar a história da ciência no ensino, ou de casos que podem ser utilizados, ou trabalhos de história da ciência mesmo, né? A gente tem na revista Filosofia e História da Biologia,
vários tipos de trabalhos. Nessa última... Agora, mais recentemente, foi proposto um trabalho que, inclusive, tem uma sequência didática, mas nós temos muitos que são voltados para essa área. Inclusive, tinha um de um aluno da professora Thais com ela, né? E tem vários do professor Nélio, enfim, de bastante gente. E aí a gente tem esses livros aqui, esse aqui que foi organizado, não sei se vocês estão vendo, pela Cibele, que é a professora Cibele Celestino Silva, que é Estudos de História e Filosofia das Ciências, Subsídios para Aplicação no Ensino. A gente tem um volume especial da revista também, esse aqui, que tem um artigo do professor Nélio e tudo, da professora Marilice, Filosofia e História da Biologia 4, né, que é um volume dedicado justamente para a aplicação da história da ciência no ensino de ciências, né, no ensino de biologia, aqui no caso, mais especificamente. E nesse livro aqui foi muito interessante, ele resultou de um encontro que a gente fez temático, né, que foi em Campos do Jordão, e a gente discutiu todos os autores, né, e depois a gente apresentou uma primeira versão dos trabalhos, a gente teve a discussão pelos pares, e depois saiu esse livro. Então, e assim existem revistas especializadas, né, enfim, produção de material histórico para auxiliar o ensino de evolução, por exemplo, ou de genética. Então, na genética na escola, a gente tem vários trabalhos, né, que fornecem materiais, porque o problema é que o professor também precisa desses materiais didáticos. A gente produziu, lá na USP, aqui em Ribeirão, aqui, né, um projeto chamado Darwin Vai à Escola, um jogo, e esse jogo é um jogo de tabuleiro, tá? Bem interessante. E o aluno, é interessante, a classe é dividida em grupos, né? E os alunos eles não sabem que é o Darwin, tá? Que fez essa viagem. Eles vão ser colocados na situação de um naturalista, né, do século XIX, conta várias coisas, dá vários detalhes, fala um pouco de como que era a ciência na época, e eles vão fazer essa viagem, e a primeira coisa, a gente diz de onde que eles saem e onde eles chegam. Então, eles recebem um mapinha, aqui, gente, não dá para ver o mapa direito. Acho que o mapa está aqui, gente, mas ele não aparece muito bem. E esse mapa em que eles vão tentar traçar uma rota para ele, de onde que o navio foi passando. Explica que esse navio era para fazer um mapeamento, né, da costa, enfim, vários detalhes. E aí eles vão se deparando em vários lugares com situações com as quais o Darwin se deparou. E eles devem explicar, mas conforme um naturalista do século XIX, sem os conhecimentos atuais, né? Algumas situações. Então, tem várias cartas, eles vão explicar, e aí eles vão tendo uma pontuação, um jogo de dados, né? E tem um momento em que eles deveriam fazer uma experiência para ver alguma coisa que o Darwin encontrou lá na viagem, e eles recebem os materiais e como que eles usariam esses materiais. E, gente, é muito interessante, porque a gente, então, tem os textinhos também originais que a gente fez adaptados. A gente durou 4 anos esse projeto, a gente trabalhava com os professores, de escola pública principalmente, né? E aí conversava, explicava todas as coisas, e depois vinham os alunos. E os alunos eram alunos, alguns professores falavam que eles não interagiam na aula, nada, eles discutiam, gente. Eles conversavam, e daí eles iam respondendo, um redigia a resposta, e o mais interessante é que eles tinham explicações semelhantes às do Darwin e do Lamarck, gente, para vários casos. E foi, então, assim, uma experiência bem interessante. Daí, no fim, avisa para eles que realmente foi
esse naturalista foi o Darwin, eles se sentem super valorizados, porque eles chegaram a algumas ideias que o Darwin também tinha chegado. Foi bem, eles recebem um globinho também, para ter uma ideia do mapa e de tudo. Então, gente, assim, pessoalmente, eu penso, acredito que para usar a história da ciência no ensino mal, é melhor não usar, né? Como o Douglas Altin coloca, a gente tem que se preocupar com a qualidade dessa história da ciência que vem sendo empregada nas escolas, né? No ensino, e tentar, assim, contribuir da melhor forma para que alguns pontos eles sejam, tipo assim, melhorados, né, gente? Então, aí eu gostaria, antes de... Aqui tem o site da BFIB, onde você, Associação Brasileira de História e Filosofia da Biologia, onde vocês vão poder encontrar as revistas, o boletim da BFIB, que tem bastante coisa interessante, e os anais dos eventos, e se vocês puderem, tiverem tempo, então visitem. E eu gostaria de conversar com vocês sobre várias coisas que vocês digam, deem a posição de vocês e tudo mais, porque creio que muitos de vocês estão trabalhando com ensino na escola mesmo, né? Na escola pública, eu tenho alunos que trabalham, né? Que lecionam em escola pública, e da experiência de vocês que estão bem trabalhando com essa parte toda, né, do que vocês viram, e me digam também, aí eu faço uma pergunta para vocês, para o Nélio, para a Thaís, para vocês todos, como que vocês veem a questão do Linneu, porque isso foi uma coisa que me deixou muito preocupada, porque essa mesma visão eu vi um colega meu repetindo, ipsis literis, assim, e me assustou que eles não vejam a diferença. Mas, enfim, é isso, gente.